nossa revisão da nossa aula 1. Então, se ficou alguma dúvida a respeito da aula 1, você vai tirar agora, tá bom? E aí você pega o seu caderno, uma caneta, um lápis, porque você vai anotar somente as respostas. Porque o slide com a revisão vai ser passado no grupo de líderes. Não se preocupe em ficar copiando perguntas, senão você vai perder tempo com isso. Mas se preocupe em ajudar a responder para tirar todas as suas dúvidas que pode ter ficado aí da aula 1. Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta. Verdadeiro ou falso? A teoria do criacionismo acredita que a natureza não teria se autocriado. O que você acha? É verdadeira ou falsa essa afirmação? Quem acha que é verdadeira? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem acha que é falso? Pois é, essa pergunta ficou quase que uma pegadinha. Porque o que está dizendo aí? Que a teoria, do criacionismo acredita que a natureza não teria, esse não aí que você não está assimilando talvez aí com o restante da frase, não teria se autocriado. E é isso mesmo que a teoria do criacionismo diz, que a natureza e tudo que existe tem um criador por trás. Ou seja, ela não poderia sido autocriada, sozinha. Então é verdadeiro, tá bom? Verdadeiro. Deu para deu para esclarecer? Deu? Ainda tem gente com dúvida? Sim ou não? Sim. Quando você pega a última palavra, autocriado, o que dá a entender? Que foi sozinho, que foi de forma acaso, ninguém ajudou, nenhum ser inteligente estava ajudando a natureza a se criar. E a teoria do criacionismo não acredita nisso, que as coisas aconteceram sozinhos, sem a ajuda de um Criador. É isso que está dizendo. Então, é verdadeira essa afirmação. Vamos para número 2. São as duas vertentes do criacionismo. Letra A, científico e político, científico e bíblico, e analítico e bíblico. A, B ou C, o que você acha? A, B ou C? Vamos ver? Muito bem, letra B mesmo, isso mesmo. Número 3, verdadeiro ou falso? As teorias do criacionismo e do evolucionismo se completam. Será? O que você acha? Uma é amiga da outra? Vamos ver? É falso, são antagônicas. Criacionismo de um lado, evolucionismo de outro lado, completamente diferente. Número 4, vamos lá. Sobre o criacionismo científico, tá? E aí você foca na palavra científico. Marque a alternativa correta. Letra A. A Bíblia é o seu parâmetro para a origem da vida. Para essa teoria do criacionismo científico, a Bíblia é o parâmetro para a origem da vida. Letra B. Se preocupa em provar a existência de Deus. E letra C. Busca obter respostas científicas sobre a origem natural da vida. O que você acha? É A, B ou C? Quem acha que é a B? Quem acha que é a C? A maioria, né? Pois é, o criacionismo científico não tem relação com a Bíblia. São estudiosos que acreditam que não houve uma geração espontânea, algo assim que veio do acaso para tudo ser criado.
acreditam num ser inteligente por trás, mas não têm uma preocupação de dizer quem foi esse Criador, se foi Deus ou se não foi Deus. Agora vamos para o 5. Agora sobre o criacionismo bíblico. Aí é diferente, né? Criacionismo bíblico. Marque a alternativa correta. Letra A. Acredita que Deus foi quem criou os céus e a terra. Letra B. Acredita que toda a criação foi feita do nada e aconteceu de forma espontânea. Ou letra C. Acredita que Deus usou alguns processos evolucionários para trazer as coisas à existência. A, B ou C. Tá fácil essa, né? Então, gente, a dica é essa. Criacionismo científico e criacionismo bíblico são diferentes. Um tem tudo a ver com a Bíblia, que é o bíblico. E o outro tem a ver em buscar respostas para provar que o universo foi criado. Mas não tem a ver se foi Deus ou se não foi. Ele não se preocupa com isso. Número 6 agora. Verdadeiro ou falso? Para a teoria da evolução, somente nós é que não descendemos de um ancestral comum. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ninguém se... falso. Olha, o pessoal lá de trás estão participando mais do que os da frente, eu não acredito. Tem que ter revanche nisso. E acertaram, isso mesmo, é falso. Para eles, para os evolucionistas, tudo que existe, todo ser vivo, da planta até os animais, até a gente, teve alguma coisa, um ancestral comum, lá atrás, um ser primitivo lá atrás, que desse ser os outros foram sendo criados, gerados na verdade. Número 7. Verdadeiro ou falso? A seleção natural, ela existe e pode ser observada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Isso mesmo. Lembra que nós falamos das mudanças adaptativas? Inclusive, comparando as pessoas, né, de vários locais são diferentes e todos vindo de Adão e Eva, no entanto, foram se variando conforme o ambiente onde viveram, onde vivem. Pois é, então, a seleção natural, ela realmente existe. Número 8. Verdadeiro ou falso? Teoria da evolução teísta é a tentativa de unir o relato bíblico e os princípios básicos da teoria da evolução. Verdadeiro ou falso? Eu quero ouvir, gente, para me saber se vocês estão realmente aprendendo. Verdadeiro ou falso? Falso. Vocês acham que é falso? Eu falei que a teoria da evolução, né, por si só, já é uma teoria evolucionista, ou seja, parte do princípio que as coisas vão o quê? Se desenvolvendo, que nada nasce pronto, né? A teoria da evolução, tudo começou pequenininho, simples, e foi crescendo e ficando mais complexo e aumentando. Contudo, existe o crente, lembra que eu falei do crente teísta? Teísmo vem de Deus, né? Vem de Deus. A palavra teísmo vem de Deus. Toda vez que você ouvir falar na palavra teísmo ou teísta, liga a Deus. E aí, evolucionismo teísta. O que isso significa? Pessoas que acreditam na Bíblia, mas acreditam também que não foi como está lá na Bíblia, dias de criação. Acredita da forma que o evolucionismo fala. Acredita que foi preciso uma quantidade enorme de tempo, milhões de bilhões de anos, para que Deus fizesse o que existe hoje. Então é a união, olha só. Junta a ideia, né, a ideia do evolucionismo, a forma que ele diz que é através da evolução, une isso com a ideia de que Deus está por trás de tudo.
Então, olha só, quando a gente lê agora, com esse esclarecimento, o que você vai entender? Vamos lá. Teoria da evolução teísta é a tentativa de unir o relato bíblico e os princípios básicos da teoria da evolução. Verdadeiro ou falso? Ok, muito bem. Vocês têm que, faço questão de esclarecer. E não se preocupem, tá bom? Se vai cair tudo isso na prova, por favor, não fique se preocupando com isso agora. O importante é você aprender para defender a sua fé. Lembra do que nós falamos, né? E o último aqui, verdadeiro ou falso? O feito de Darwin. O que foi o feito de Darwin? A teoria da evolução que ele criou, não é verdade? Depois de 160 anos de existência, não tem feito nenhuma diferença na humanidade. Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Mexeu com as bases da sociedade. Quantas e quantas pessoas deixaram de acreditar em Deus? Famílias que já nasceram dentro da teoria da evolução, como nós somos dessa época. Houve uma influência, na nossa educação, quando a gente aprendeu primeiro a evolução, achando que tudo isso era uma verdade absoluta. Mas, vamos lá, tem mais ainda hoje. E aí, mano, como é que tá? Tranquilo? E aí? Toca aí, pô. Beleza. Tá bem? Tá bom. Égua. Tu tá bem mesmo, bicho? No sábado, no Amazon Jovens, tu tava mó tristão e tal. Tu tem uma cara de acabado, assim, naturalmente. Mas tu tá piorzinho, hein? Já dá pra perceber assim, sabe? Assim. Fala aí, pô, o que aconteceu? Assim, desde que começou esse semestre, assim, tá meio pegado lá na faculdade. Tá tendo uma matéria, assim, meio punk, assim, sabe? Pesada e tal. Esse negócio de evolucionismo, assim, que eu tô fazendo biologia na faculdade. Tá fazendo biologia, tu não era engenheiro? Só aproveitei o caderno aqui de engenharia. Trocou de curso? Troquei de curso. Engenharia é complicado mesmo. Complicado já. Aí tá biologia agora. E aí tá tendo essa matéria de evolução aí, toda a aula assim saiu assim meio pensativa. E aí é isso, cara. Mano, tu não é crente não. Pelo Sou, amor de rapaz. Deus. Não é crente não. Tu tá com dúvida? É porque assim, ele falando assim da teoria da evolução, sabe, cara? E eu sei que a Bíblia fala sobre essas coisas assim, que a gente aprende aqui com o pastor, né? Teoria, né? É uma teoria. Cara, mas ele fala A gente sabe o quê? A verdade, né? Mas assim, ele fala com tanta empolgação, tantas provas, assim, uma lógica, uma sequência, provas. Tu não é crente não, mano. Pelo amor de Deus. Tá, ó, vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabia que para o mundo ser formado da forma que foi formada, ele precisa de um design inteligente? E o quê, rapaz? Espera aí, calma. Eu vou te explicar direito. Então vem comigo e vocês também, porque a aula de origens já vai começar. Legal, são muitas evidências, não é verdade? São muitas evidências que nós temos aí, de acordo com os cientistas que acreditam no criacionismo. Acorde, tá? Tô vendo o pessoal aí com o olho fechadinho no vídeo, não é para você dormir, preste atenção, do início ao fim da nossa aula. Bom, continuando nosso conteúdo da aula 2, vamos revisar rapidamente, né? Nós vimos, na aula passada, nós tivemos uma visão geral das teorias, tanto da teoria da evolução, quanto da criação. E sobre o criacionismo, nós vimos que eles defendem que toda a criação, ela parte de dois pontos essenciais, né? A gente vai relembrar agora. O primeiro é que acredita-se que toda a criação veio de uma mente inteligente. Você anotou isso, né? Também que tudo que existe, né, toda a criação, ela
é um produto de ato divino. Você também anotou esse segundo ponto. Ou seja, sabe-se quem é o Criador. E falando um pouco mais técnico, nós também vimos que a teoria do criacionismo, eles acreditam, né, que a natureza, isso foi até questão de conflito na revisão da aula anterior, né? A natureza, ela não teria se autocriado, foi isso que nós falamos, né? Ou seja, não teria se criada de forma espontânea, mas sim controlados por um Criador. Foi isso que nós vimos. Vimos também que o criacionismo tem duas vertentes. Você lembra quais são as duas vertentes? A primeira, o criacionismo científico, né? Que busca ali obter respostas científicas sobre a origem da vida. Eles também falam, eles não se preocupam em provar a existência de Deus, mas de provar por meio da ciência que a criação, tudo que existe, tem sim um Criador. Também vimos dentro dessa teoria do criacionismo científico a questão do TDI. Você lembra o que é? A teoria do design inteligente, que defende também por meio da ciência que toda a criação veio sim de um design inteligente, que tudo o que existe foi obra extraordinária de um Criador. Então nós vimos essa questão toda do criacionismo científico. A outra vertente, você lembra qual é? O criacionismo, qual? Bíblico, não esqueça, informação importante também. Foi o criacionismo bíblico que, resumidamente, essa teoria, ela reforça a ideia de Gênesis 1 e 2, ou seja, mostra que o que está lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, é a descrição correta da criação de Deus. É esse que defende de forma resumida o criacionismo bíblico. Mas hoje nós vamos verificar de forma mais detalhada essa segunda vertente, que é o criacionismo bíblico. E nós vamos ver, então já comece a sua anotação, vamos detalhar a teoria do criacionismo bíblico, que é a segunda vertente. E você vai ver que nessa teoria existem 4 principais, né, existem outros, mas esses são os principais. 4 principais pontos de vista distintos sobre a criação. E antes de nós começarmos a ver os 4, é importante eu ressaltar que essas teorias que a gente vai ver agora não têm a pretensão de ir contra a Bíblia, tá bom? Pelo contrário, eles se baseiam, eles estão de acordo com o que está escrito em Gênesis 1 e 2. Então, eles usam essa referência, eles acreditam que Deus sim é o Criador, tá bom? Então, e também é importante eu lembrar que nós não vamos aqui provar, né, que cada uma delas é correta. Vamos verificar todas elas e você vai refletir aí sobre o que você concluir a respeito delas, tá? Então, prepara aí a primeira, nós vamos ver agora. Inclusive, vamos colocar aqui no painel também para você acompanhar a sequência. A primeira acredita que os dias da criação eram iguais a eras. Você vai entender passo a passo cada uma delas. Bom, vamos lá. O dia, você sabe, né? Os dias que nós temos hoje são de 24 horas, tá bom? Eras, para você que não sabe ainda o que é era, acho que a maioria não sabe. Eras segundo a geologia, é uma unidade de divisão de tempo. Eras, ou seja, são longos períodos de tempo. Isso é o significado para eras. Então, essa teoria aqui, que os dias da criação eram iguais a eras, ela acredita que os dias da criação de Gênesis 1, eles não foram de 24 horas, eles foram eras geológicas. Vamos entender. Eles acreditam que cada dia da criação foi uma era, cada dia da criação foram longos períodos de tempo.
É isso que essa teoria acredita. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para você. Primeiro dia, haja luz, foi a primeira era. Aí vem o segundo dia, o firmamento das águas, foi a segunda era. E assim sucessivamente até o último dia da criação. Conseguiram entender? Tá bom, então é isso que defende essa teoria. Consequentemente, eles consideram que a Terra ela é muito velha. Mas o ser humano, que foi criado somente na sexta era, é relativamente jovem. É isso que eles acreditam. Segunda teoria, vá anotando para você não se perder. A segunda teoria acredita que toda a criação, os dias da criação, foram dias separados por eras. E essa teoria aqui ela é um pouco parecida com a anterior. Ela une ali um pouco da Bíblia, com um pouco de ciência, com um pouco também sobre a datação da Terra, segundo os cientistas, que eles alegam, os cientistas atuais, que a Terra ela tem bilhões de anos, tá bom? Mas sobre a idade da Terra nós vamos ver nas próximas aulas, só para que você fique sabendo dessa informação. Então, a segunda teoria, ela acredita que os dias da criação de Gênesis 1 foram de 24 horas, diferente da anterior, tá bom? Não se perca. Eles foram de 24 horas, porém, eles foram separados por eras, ou seja, por longos períodos de tempo, tá bom? Então, relembrando, comparando com a anterior eles falam que os dias eram iguais a eras. Essa acredita que os dias eram separados por eras. Então, vamos pegar um exemplo para você, para ficar também um pouco mais claro, primeiro dia de 24 horas, normal, foi, o haja luz. Aí depois veio uma era, veio um longo período de tempo, ali no meio, e em seguida veio o segundo dia, o firmamento das águas. Aí mais uma era, e assim sucessivamente também, até o último dia da criação, ok? Conseguiram entender? Então, essas duas teorias, elas acabam reforçando ali, em partes, um pouco a teoria da evolução, tá bom? Agora, você vai compartilhar com a pessoa do seu lado, qual é a primeira teoria, a segunda teoria, e resumidamente, o que cada uma delas fala. Rapidinho, gente, 20 segundos, com a pessoa do seu lado. Primeira teoria é essa, a segunda é essa defende isso, essa outra defende isso. Vamos ver se você realmente conseguiu entender. 20 segundinhos. Pronto, bem rápido, Bem rapidinho, é só para você compartilhar de forma resumida, tá? A gente vai continuar aqui. Então preste atenção para o terceiro ponto de vista, a terceira teoria. Essa é importante que você preste bastante atenção, gente, senão você vai se perder, tá bom? Então a terceira teoria é a teoria da recriação. Alguns talvez já ouviram falar desse nome, mas a terceira é a teoria da recriação. E também conhecida como teoria da lacuna, teoria do intervalo, teoria do caos, segue esses mesmos nomes, tá bom? Tem também esses nomes, essa teoria. E o que ela diz, Diz que Deus criou os céus e a terra perfeitos, e após um período, que foi um intervalo, eu vou explicar o que foi esse intervalo, a terra ela passou por um estado desolado, ficando totalmente sem vida. E após esse intervalo, Deus, ele recriou a terra, criou a terra novamente. Vamos lá, você talvez não tenha entendido perfeitamente agora pelo conceito, mas vamos passo a passo para você conseguir entender a teoria da recriação. Vamos colocar aí a primeira parte. Então vamos pegar pela sequência de acontecimento que defende essa teoria. Eles dizem que houve a primeira criação. Deus criou, lá os céus e a terra, tudo mais.
Depois, defende que houve um intervalo. Houve aí um intervalo, segundo Gênesis 1 e 2. E após esse intervalo, que eu vou explicar daqui a pouco o que aconteceu, houve, né, a recriação. Deus criou a terra novamente. Tá bom? Próximo slide para o pessoal entender. Tá aí. Essa imagem ela ilustra um pouco. Vamos lá, passo a passo. Essa aí é a primeira criação, a primeira vez que Deus criou a terra. É a terra original. E ali, Deus, né, você pode ver pela imagem, Deus habitava com os anjos no céu, e na terra existiam os dinossauros e outros animais que já foram extintos. O que acontece depois? O que acontece depois é uma rebelião de Satanás, né, uma rebelião ali dos anjos rebeldes. E Satanás, com esses outros anjos rebeldes, após, né, a rebelião que eles fizeram, eles são enviados para a terra, eles caem na terra. Inclusive isso está em Lucas 10:18, tá? Para você pesquisar depois. Então eles são enviados para a terra, eles caem na terra, a terra é destruída, os dinossauros eles são extintos e também os outros animais que existiam na época, e por conta disso a terra teria ficado sem forma e vazia. E esse foi o intervalo, tá bom? Após esse período caótico, Deus, ele recria a terra, ele cria novamente a terra, que é a terra onde nós vivemos hoje, né? Deus cria também o homem, e Satanás também está habitando na terra. Lembre que o mundo jaz no maligno, né? É isso que nós sabemos de acordo com a palavra de Deus. E Satanás também está aqui, segundo essa teoria, né? Vai seguindo ali a ordem. Aí você pode se perguntar, mas será que foi assim mesmo? Será que isso é verdade? O que você acha? É uma teoria, gente, né? Inclusive essa teoria ela tem muitos defensores, tem estudiosos, cientistas que defendem essa teoria. Inclusive você, quem aqui assistiu a novela Gênesis da Record do começo, ali do início, primeiro capítulo, você consegue lembrar que a novela seguiu a ideia dessa teoria, a teoria da recriação, para você ver como essa teoria tem sim defensores, tá bom? Então vamos rapidinho, vamos ver uma visão geral da teoria da recriação. Então são pontos importantes que você precisa anotar, porque são informações importantes. O primeiro, que a destruição, né, dos céus e da terra original, ela deu-se, né, foi devido à rebelião e à queda de Satanás e também dos outros anjos que se rebelaram. Eles caíram aqui e destruiu tudo. Então foi isso que foi o motivo. A outra informação importante é que na teoria da recriação, os dias eram de 24 horas, tá bom? Como nos nossos dias de hoje. Anotou aí? Vamos para a próxima teoria, para você bagunçar um pouco mais a sua mente aí. Mas vá anotando para você não se perder. Que é a teoria, aí o ponto de vista literal. E essa teoria aqui é uma teoria mais aceita pelo mundo teológico. Então vamos entender o que ela fala. Ela diz que os dias da criação de Gênesis 1 foram literalmente de 24 horas. Tá? Informação importante. Diz também que a criação ela foi original. Os céus e a terra que nós vemos, os céus e a terra que vemos hoje são os mesmos criados por Deus em Gênesis 1. E eles também falam que a terra, eles defendem que a terra ela tem milhares de anos, e não milhões ou bilhões de anos, como alegam alguns cientistas. E eu havia falado que essa teoria é a teoria mais aceita pelo mundo teológico. E realmente, nós também, né, como igreja, nós acreditamos nessa teoria. Eu, particularmente, acredito nessa teoria. Por quê? Porque Deus, apesar de ser um Deus todo-poderoso, é um Deus soberano, é também um Deus simples, né, que nos ensina com a sua
simplicidade. Então, eu acredito particularmente nessa teoria. Então, vamos revisar rapidamente aqui as teorias. A primeira, dias iguais a eras. Segunda, dias separados por eras. Terceira, a teoria da recriação. E o quarto, o ponto de vista literal. E qual você acha que dessas teorias é a teoria correta? Não precisa responder para a pessoa do seu lado, para mim. Apenas guarde, reflita sobre cada uma delas. E também, claro, entenda a importância de você também se aprofundar um pouco no criacionismo. Lembre que, no meio acadêmico, o que eles ensinam só é isso. A questão de ciência, a questão de evolução. Não, então você precisa saber comparar, você precisa saber analisar, você precisa saber da sua origem. Lembre que é isso que vai dar o sentido da sua vida. Tá? Então, se aprofunde, pesquise, seja curioso. E por isso eu acredito que essa matéria, ela veio para que a gente confirme ainda mais quem é o nosso Criador, através de tudo que nós estamos vendo aqui, que nos criou com um perfeito amor. E para finalizar essa parte, eu quero compartilhar com vocês 2 versículos. Enquanto eu compartilho, eu já peço que a banda aí contratada, dos States, já possa subir, por favor. Então, os versículos são Salmos 152, o primeiro, diz assim: Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. E o outro é Salmos 156. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, você que tem fôlego de vida, graças a Deus, não é verdade? Você vai ficar de pé agora para nós louvarmos ao nosso Criador. Senib também tem música, tá, gente? Vamos louvar ao nosso Deus. Eu vou desligar o microfone porque eu cantando, eu sou um bom professor de Senib. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Tão grande como nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém, muito obrigado. Salve de palmas, gente, para a banda e para o nosso Criador. Franci. Vamos lá. E eu já começo fazendo uma pergunta. Quem é que já ouviu falar no homem da caverna? Acho que a maioria de vocês já ouviu falar no homem das cavernas. Agora, será que ele realmente existiu? Será que é verdade? Eu trouxe aqui até alguns exemplos para vocês. 2 exemplos de homem da caverna. Vamos ver aqui. Será que eles eram desse jeito? Mas tem outros exemplos aqui. Vamos ver mais um. Gente, foi assim, e éramos todos jovens, né? Só os antigos que estavam assim,
ai, nossa, matando a saudade. Na verdade, né, a teoria da evolução descreve o homem da caverna, ou homem de Neandertal, como eles chamam, dessa forma aqui, dessa imagem. Mais de perto. Aí. Não tem ninguém aqui, com certeza, que parece com essa pessoa aí que nós estamos vendo, tá? Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Ai. Pelos evolucionistas, né, e para eles, o homem de Neandertal viveu há 350 mil anos atrás. E que foi extinto. Na verdade, eles disseram que foi extinto. A explicação, eles dizem que foi inexplicavelmente extintos. E há cerca de 30 mil anos atrás, eles então perderam seu lugar para aquele homem que eles chamam de Homo sapiens sapiens, que então eles dizem que é como nós somos hoje. E o homem de Neandertal, segundo eles, era um homem pré-histórico. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia não cita homem da caverna, nem esse termo homem de Neandertal. Em nenhuma passagem bíblica você vai com certeza encontrar isso. De acordo com a Bíblia, não existiu um ser humano, um homem pré-histórico, inacabado, faltando ainda terminar. A Bíblia, ela relata, né, nos 5 primeiros dias da criação, né, toda a criação dos céus e da terra, e no 6º dia, então, é a criação do homem pela Trindade, digamos assim, pelos 3, né, entes, né, divinos. E quando Deus criou Adão e Eva, ele então os criou completamente humanos, como eu falei, totalmente formados, sem nenhuma necessidade de ainda passar por um processo evolutivo. Podemos dizer que nós, seres humanos, desde o início da nossa existência, né, a existência de Adão e Eva, já éramos capazes de nos comunicar, porque Deus falava com Adão e Eva. E também éramos capazes de nos sociabilizar, porque era assim a relação deles com Deus, uma relação sociável. E de se desenvolver como pessoas, com capacidades, com habilidades, com tudo aquilo que Deus já tinha dado no momento da criação. E eu quero olhar com você, abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque eu quero ver com você, né, segundo a Bíblia, como que eram as primeiras gerações ali depois de Adão. Já? Acompanhe comigo então. 4:16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, nós sabemos porquê, né? E foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve então relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Então, guarde essa informação. Caim, ele fundou o quê? Uma cidade. Parece que ele era um homem pré-histórico? Da caverna? De jeito nenhum. Vamos continuar agora no capítulo 18, continuando. Falando das genealogias. A Enoque nasceu-lhe Irade. Então, Irade foi filho de Enoque. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou, então, Lameque. Aí vamos dar uma paradinha aqui em Lameque. Lameque foi o 7º depois de Adão. Ou seja, ainda era tudo muito recente. Né? Tudo muito ali próximo do momento da criação. Já pensou, Lameque, talvez até já soube, né, oralmente, de outros que antecederam a ele, como exatamente tudo começou. Mas, como é que era a família de Lameque? Vamos continuar. Lameque tomou 2 mulheres. E é o primeiro relato bíblico da poligamia já, né, para começar.
Uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada, então, deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Parece pré-histórico? Não, né? Já tinha inteligência, já tinha condições de fazer uma tenda, que era uma espécie de casa. Criar rebanhos. Continuando. O nome do irmão dele, de Jabal, era então Jubal. Só faltou criatividade aí para os nomes, mas tudo bem. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Olha só, talento para música e talvez aí já construção de instrumentos musicais. Zilá, que é a outra mulher, também deu à luz a um filho chamado então Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Que conclusão nós podemos chegar com relação a esse relato bíblico? Criadores de rebanho, músicos, possivelmente faziam os próprios instrumentos, aquele que tocava. E Tubal-Caim, gente, se você buscar na internet como é a transformação de um minério de ferro até chegar em uma ferramenta. O bronze, então, que é um material extremamente difícil de ser trabalhado, que tem a proporção certa de elementos químicos para poder virar uma liga. Baseado nesse relato, nós podemos dizer que após Adão e Eva, as primeiras gerações já eram o quê? Mentalmente e fisicamente igual a gente. Inclusive, em questão de inteligência, até um pouco mais inteligente do que muitos de nós, que temos tudo fácil e não sabemos fazer esse tipo de coisa. Mas, no entanto, eles sabiam fabricar, produzir, fazer maravilhas com a inteligência deles e com os poucos recursos que eles tinham tecnológicos naquela época. Mas, vou relembrar, segundo a evolução, nós descendemos de um primata, que veio evoluindo ao longo do tempo. É a mesma música que a gente canta aqui, né? Existe, inclusive, estudos de DNA, né, genéticos, que nós e os macacos, eles falam no percentual aí de 90% de similaridade. Tudo que eles fazem é para provar que eles são certos. Que nós, os macacos, temos um código de DNA muito parecido. Mas eu quero ver com você agora, não sei se sobrou só 10%, né? Porque diz que é 90% igual. Se sobrou esses 10%, são a resposta para refutar, para quebrar tudo que a teoria da evolução fala com relação a nós sermos descendentes de um primata. Porque essas características que nós vamos ver agora, que são 6, nem o primata, nem o macaco, nem o animal nunca teve e nunca terá. Para você anotar aí, então, comece aí com o número 1, que vai estar aqui no nosso painel também. Controle dos instintos. Anote aí, controle dos instintos. Já anotaram? Se depare com o leão. Eu não, você, tá? Se depare com o leão. O que você acha que o leão vai fazer? Vai lhe cumprimentar? Perguntar se está tudo bem? Não, ele vai, ó, nha! Ele vai querer fazer o que o instinto dele manda fazer. Mas nós temos instintos também. Mas nós temos condições de controlar os nossos instintos. Só nós temos essa condição de controlar os nossos instintos. Número 2, segunda característica aqui, que é gritante aqui e que nos diferencia 100% de um animal, né? Escolhas racionais. Escolhas racionais.
Pegue uma onça, bebezinha, recém-nascida, e coloque para morar lá com você na sua casa. Eu não quero na minha casa, mas se você quiser na sua, coloque lá a mocinha desde bebezinha. E ela vai crescer junto com seus filhos, dormindo talvez na mesma cama que você. Mas no dia que ela sentir fome e não tiver o que ela comer, você sabe o que ela vai fazer? Nhaque, mesma coisa. Sabe por quê? Ela não vai ficar racionalizando. Ai, eu não vou comer o meu dono, porque o meu dono me criou. Ai, eu não vou comer o filho do meu dono, porque ele me criou. Ela não faz isso. Ela vai seguir o instinto dela e vai fazer o que ela tiver que fazer. Nós somos assim? Não. Nós nos deparamos com situações difíceis, inclusive, e nós decidimos a partir do quê? De um raciocínio lógico, de uma ponderação. Nós temos essa capacidade de pensar sobre as coisas e de tomar uma decisão correta. Terceira característica, noção de tempo. Tá? Noção de tempo, vamos lá. Só nós temos noção de presente, passado e futuro. Nós até sofremos por antecipação. E os animais não, né? Mas é porque só nós temos essa noção de tempo. Quarta característica. Tem consciência da sua existência. Tem consciência da sua existência. Não há dúvidas, né? Conforme falou Descartes, que nós temos a capacidade de pensar e de deduzir que nós existimos. Penso, logo existo. Nenhum animal vai ter essa capacidade. 5. Sentimento de culpa. Algumas pessoas têm mais sentimentos de culpa, outros têm menos sentimentos de culpa, mas nós, seres humanos, temos sentimento de culpa quando nós fazemos alguma coisa errada. Já aquela onça que eu lhe falei, que você criou, pois é, ela não vai nunca ter um sentimento de culpa se ela fizer algo de errado. 6º e último, consciência da existência de Deus. Consciência da existência de Deus. Em Salmos 69:34, diz assim: louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. A natureza louva a Deus, mas a natureza não tem essa consciência de que ela está fazendo alguma coisa, ou se está louvando a Deus ou não. Mas em Apocalipse 4:11, está assim: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós temos essa capacidade de ter consciência da existência de Deus. Em resumo, a gente poderia ter falado só um versículo e já ter resolvido tudo, mas eu deixei para o final. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Este versículo refuta qualquer possibilidade de nós termos sido pré-históricos da caverna, inacabados há 300 mil anos atrás, ou qual data que fosse. Porque Deus está afirmando que nós já nascemos, fomos criados segundo a sua imagem. E depois disso tudo aqui, você acredita que o homem da caverna existiu? Vou deixar essa pergunta aí para você. Intervalo, 20 minutinhos, tá bom? Não se atrase no retorno. 20 minutinhos.
o seu lugar rapidinho. E assim, rapidamente, você vai formar aí um trio. Forme um trio bem rapidinho. Fique em pé. Trio de 4 não pode, tá? Trio de 3. Por favor, fique em pé. Forme um trio rapidinho, gente. Bem rapidinho. Vamos aproveitar bem o nosso tempo. Fique em pé. Forme um trio. Com as pessoas do seu lado, atrás de você. Rapidinho, bem rapidinho. Olha só, agora nós vamos, formou o trio aí, nós vamos agora para uma rápida revisão da aula anterior, mas claro, de forma dinâmica, tá bom? Vamos relembrar alguns pontos importantes. Então, como vai funcionar? Vai ser a dinâmica, vai ser o jogo das 3 pistas. A gente vai lançar, nós temos aqui uma resposta, mas para chegar nessa resposta, tem umas pistas que nós vamos estar lançando aqui na projeção. Então, aí no seu trio, já defina quem é a pessoa 1, quem é a pessoa 2 e quem é a pessoa 3. Rapidinho. Pessoa 1, defina. Pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. Já definiu? Agora é o seguinte, vamos para a primeira pista. Segura rapidinho aí. Nós vamos colocar a primeira pista e, por exemplo, vou colocar a primeira pista para a pessoa 1. Aí a pessoa 1, né, pode responder se ela já souber a resposta. Na próxima rodada, pode ser que a primeira pista seja para a pessoa 2 ou para a pessoa 3. Só esteja atento para o comando, para as nossas ordens aqui, tá bom? Só esteja atento, eu vou falando, você vai seguindo. Vamos lá, primeira pista do nosso jogo, das 3 pistas, é para a pessoa número 1. Pessoa número 1. Teoria. É uma teoria. Qual é a resposta? A pessoa 1, ó, você vai responder aí entre vocês, tá? Entre vocês. Respondam entre vocês. Pista número 1 para a pessoa 1. Primeira pista é uma teoria. Se você já souber, responda aí. Tá bom? Pessoa número 1. Para a pessoa número 1. Pessoa número 1 sabe? Não sabe? Vamos para a segunda pista. Segunda pista para a pessoa número 2. Mente inteligente para a pessoa número 2. Pessoa número 2. Teoria, é uma teoria. Mente inteligente. Pessoa 2, sabe a resposta? Vamos ver se você responde certo aí. Terceira pista agora para a pessoa número 3. Aí do seu trio. Produto de ato divino. Teoria, mente inteligente, produto de ato divino. Já, pessoa 3, vamos ver se vocês estavam certos. Pode colocar a resposta. Aê, criacionismo. Viu? Então, se você acertou, parabéns, parabéns. Esteja atento à revisão. Próxima, agora, gente. Próxima questão. Começa com a pista número 1 para a pessoa número 3. Pista número 1 para a pessoa número 3. Aí a primeira, início de tudo. Será que a pessoa 3 sabe? Será que a pessoa 3 sabe? Acertou? Não sabe a resposta? Vamos para a segunda pista. Segunda pista para a pessoa número 1. Pessoa número 1. Início de tudo, explosão. E aí, pessoa número 1, sabe a resposta? Vamos colocar a próxima pista. Pista número 3 para a pessoa número 2. E aí, início de tudo, explosão e Big Bang. Tá muito fácil, gente, né? Muito fácil. Vamos ver qual a resposta. Evolução. Aí, ó. Evolução. Se você acertou, parabéns. Vamos agora para a última. Agora, primeira pista para a pessoa número 2. Primeira pista, pessoa número 2. Pode colocar. É uma pessoa.
E aí, pessoa número 2, sabe qual é a resposta? Vamos colocar agora a segunda pista para a pessoa número 3. É uma pessoa, seleção natural. Pessoa número 3 para responder essa pista. E aí? Respondam entre vocês, viu? Já sabe a resposta? Vamos botar mais uma pista. Pista número 3 para a pessoa número 1. Aí, ó, pai da evolução. Agora ficou mais fácil, né? Uma pessoa, seleção natural, pai da evolução. Já sabe a resposta? Já? Então bora ver se você sabe mesmo. Charles Darwin. Legal. Quantos acertaram todas? Olha aí, bastante gente. Legal, palmas para vocês, palmas. Podem sentar. Podem sentar. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo depois de revisar a aula anterior, né? Bom, nós, como cristãos, claro, acreditamos que a vida, ela se originou através de Deus, através de um Deus, né? Acreditamos que todas as espécies relatadas lá em Gênesis 1 e 2 foram feitas por Deus. É isso que nós acreditamos, né? Nós temos fé nisso. Mas, como é que os evolucionistas dizem que a vida, ela foi originada? É isso que nós vamos ver nesse momento da nossa aula, tá bom? Já pode colocar, esse aí é o tema, anotou não, né? Rapidinho, olha aí, ó, a história da origem da vida segundo o evolucionismo. É esse ponto da nossa aula agora. A história da origem da vida segundo o evolucionismo. Bom, vamos lá ver então. Pode colocar o próximo. Olha só, gente, através dessa imagem você vai conseguir acompanhar aí a história. Bom, então, Darwin, né, nós já estamos falando aqui dele desde a aula passada. Darwin, ele propôs uma pequena teoria. Nós já vimos, como eu falei, na aula passada, e vamos agora vamos relembrar um pouco. Essa teoria, ela também é conhecida como a teoria da lagoa aquecida, ou teoria da sopa primordial. E o que Darwin quis dizer com essa teoria, a teoria da lagoa aquecida? Vamos relembrar. Ele diz que, né, há bilhões de anos, em algum lugar da Terra, que não se sabe dizer qual era essa parte da Terra, existia uma lagoa aquecida. Ela tinha um aquecimento próprio e ainda recebia uma força ali nela, uma força de vários raios solares. A gente vai viajar um pouco na história aqui, tá, gente? Vamos viajar realmente. Viajar. Um pouco na maionese não. Vamos viajar, você vai entender a história. Ela é um pouco longa, tá? Então preste atenção, vá anotando também aí. E nessa lagoa aquecida, além dos raios solares, também ali dentro tinham vários componentes químicos, como metano, como amônia, hidrogênio, água. Então, toda essa mistura, todos esses componentes com os raios solares começaram a se misturar, né, com aquela força de várias moléculas, começou a se evoluir, começou também a se adaptar. Só que, de repente, aquela sopa primordial, ela, né, cheia de materiais inorgânicos, ela se evoluiu e se transformou em matéria orgânica, ou seja, ela se aperfeiçoou e se transformou na gente, se transformou em mim, se transformou em você que está aí assistindo. Essa teoria, né, de Darwin segue esse pensamento. E aí, com o tempo, essa teoria, ela recebeu um nome mais técnico, recebeu o nome de teoria da geração espontânea
ou abiogênese. Calma, você vai, né? Eu não tinha escutado falar ainda sobre essa teoria, né, da geração espontânea. Nós vamos colocar para você aqui de forma clara. Gente, a ideia dessa parte da aula é isso. Ela vai pegar um pouco a parte mais técnica, mais biológica, mas nós vamos tentar aqui deixar o mais claro possível para que você entenda, tá bom? Então, tá aqui, ó. Nós vimos agora, geração espontânea ou abiogênese, diz que algo sem vida gera vida. É isso que defende essa teoria. Algo que não tem vida gerou uma vida. Só que em 1862, esse camarada aí, ó, vai aparecer na sua tela agora, o Louis Pasteur, meu francês está bom, né? Louis Pasteur. Esse camarada aí, ele fez um experimento, ele realizou um experimento que derrubou definitivamente essa teoria aqui, a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Fez no seu laboratório um experimento, derrubou, e com isso ele gerou outra teoria, que foi a teoria da biogênese, agora sem aquele ar na frente. Mas o que é agora, o que significa essa teoria da biogênese? Está aqui, para ficar claro para você. Resumidamente, diz que vida gera vida, ou seja, vida só vem de vida, totalmente diferente da teoria anterior. E essa teoria de Louis Pasteur, ela se tornou a teoria mais aceita para explicar o surgimento dos seres vivos. Só que, em 1920, começou a voltar na cabeça de alguns cientistas, de alguns estudiosos, essa teoria aqui, ó, a teoria da geração espontânea. Alguns anos depois, em 1920, voltou na cabeça desses cientistas, e eles pensaram assim, não, em determinado momento, há milhões de anos atrás, pelo menos uma vez, algo não vivo gerou vida, mas só aconteceu dessa vez, não aconteceu outra vez, foi somente essa vez. Então foi esse pensamento que eles tiveram. Só que os evolucionistas, eles se contradizem com esse pensamento. Por quê? Porque os mesmos cientistas que haviam concordado com o Louis Pasteur sobre a biogênese, agora estavam com esse pensamento de que sim, poderia ter surgido vida de algo não vivo. Você consegue entender a contradição? Defendia uma coisa, depois defendia o outro, aí não, voltou atrás. Ficavam nessa contradição. E claro, gente, que muitas pessoas, muitos cientistas, estudiosos, iriam se apoiar nesse pensamento, no pensamento da teoria da evolução da sopa primordial. Aí surgiu, claro, foi aparecendo, e um dos primeiros foi esse camarada aí, ó, o Alexander Oparin. Para os íntimos, né, para ficar mais claro aqui o nome, o Alexandre. O Alexandre, que tem a cara do tio Vitor, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, não tem, gente? O tio Vitor? O Alexandre, pois é. Esse aí, em 1924, esse russo, tinha que ser russo, né? Ele propôs a teoria da evolução molecular. O que ele disse? Ele disse que muitas moléculas se uniram ali com descargas elétricas, com os raios solares, e se formou vida. Resumidamente foi isso. Só que ele nem levou para laboratório essa ideia, então ficou ali na especulação. Só que ele acrescentou, gerando uma outra teoria, em 1928. Foi a teoria da ação da luz ultravioleta no caldo, ou seja, na sopa primordial. Gente, não se perca, vá anotando aí a sequência, tá? É história. Ou seja, com essa teoria aqui, ele disse que a ação da luz ultravioleta dentro daquela lagoa, ali da sopa primordial, foi primordial para que surgisse vida. Foi isso que ele alegou.
né, segundo a evolução molecular. Continuando a história, surgiu um outro camarada, um outro cientista, pode colocar aí para gente, o Harold Urey. Só que eu não vou ficar repetindo aqui esse nome difícil toda vez. Então, para os íntimos, nós vamos chamar de Haroldo, tá? Ele é o Haroldo. Cadê o seu Haroldo? Seu Haroldo? Tá aí, seu Haroldo? Tá ali em homenagem, tá, seu Haroldo? Então, o Haroldo, ele, né, foi ganhador do prêmio Nobel. Ele sugeriu que a teoria, né, foi uma teoria, ele sugeriu que a atmosfera primitiva da época, ou seja, a atmosfera do início de tudo da Terra, a atmosfera primitiva, ela era cheia de gases, só que não tinha oxigênio. Vários gases, mas não tinha oxigênio. E para você que não sabe, gente, o oxigênio, ele pode liberar radicais livres. O que é isso? O que pode causar? Ao que ele se conectar, o oxigênio pode destruir. Então, seguindo essa ideia, para você que não sabia disso, né, sobre o oxigênio, ele pode causar isso. Então, seguindo essa ideia, foi o que o Haroldo, ele pensou, que se existisse oxigênio, e ele se conectasse ao serzinho que estava gerando na lagoa aquecida, provavelmente ele iria destruir esse serzinho. Então, por isso que ele disse que não tinha oxigênio. Então, o que ele pensou? Com a ação desses gases na atmosfera primitiva, com a exceção do oxigênio, gerou diversas reações e aí então surgiu vida. Foi isso que o Haroldo defendeu. Foi essa a teoria. E aí, continuando a história, se já não bastasse, surgiu o boom, a teoria que foi boom, o boom das teorias da criação da vida. Foi a grande experiência de Stanley Miller. E esse nós trouxemos aqui para você, o Stanley, né? Não é o Stanley Ipkiss, né, do Máscara, é o Stanley Miller. E o Miller, ele era o discípulo de Haroldo, ele era discípulo do Haroldo. Ele, acho que estava sem fazer nada em casa, ele foi recriar em laboratório como era a atmosfera da Terra primitiva. Então ali, com os gases, cuidado com os gases, tá, Miller? Os gases que podem sair pela retaguarda. Então, com os gases, com o metano, com a amônia que ele tinha, também com as descargas elétricas, nessa junção de moléculas, ele conseguiu, no final, como resultado, observar que tudo isso gerou aminoácido. Para você que não sabe, o aminoácido, ele é uma substância orgânica, ele tem carbono na sua composição. E ele é basicamente a base de uma célula. Você vai ver daqui a pouco sobre a célula para você entender. E aí o Miller, né, no meio do seu experimento, chegou a um resultado de aminoácido. Ele pensou, não, agora sim, eu consegui, depois de toda a mistura que eu fiz aqui, gerar aminoácidos. Então tem vida. Foi isso que Miller disse. Mas deixa eu fazer uma comparação aqui com essa situação de Miller com uma outra situação. Para um pedreiro, ele construiu uma casa. Vamos supor que ele comece fazendo o barro, fazendo o tijolo. Ele pega o barro, pega a forma, né, faz tudo mais, todo o processo, gerou o tijolo. Mas ele tem o tijolo ou ele já tem a casa pronta? Ele só tem o tijolo. Para ter a casa, uma mansão, ele precisaria de muito mais do que um tijolo. Precisaria de areia, de cimento, de ferro e muitos outros materiais. Não é verdade? Foi isso que aconteceu com o Miller. Ele chegou no tijolo. E então, basicamente foi isso. Ele juntou ali várias moléculas, vários componentes químicos e chegou em aminoácidos. E não necessariamente, especificamente, em vida.
E olha uma coisa interessante, essa experiência de Miller aqui, que ele misturou, essa foi a super experiência do CENIB, né? Misturou aqui várias coisas, né? Usou do seu tempo, mas essa experiência do nosso camarada Miller, ela foi invalidada. Ela foi invalidada pela própria ciência, foi, Miller, infelizmente. Só que você vê isso sendo divulgado por aí, você vê isso em artigos, você pode ficar com raiva, Miller, acontece, Miller, pode levar o seu experimento porque não serviu de nada. Você não vê isso sendo divulgado por aí. Por quê? Porque o simples fato de juntar amônia, metano, hidrogênio e gerar aminoácido, isso não quer dizer nada, isso não tem vida aí. Tem um pequeno passo, pequeno mesmo, para chegar em vida. Então, aqui o que nós vemos é o cenário preparado. Por quê? Porque Miller já sabia que juntando tudo isso, no final, ia chegar em aminoácidos. E mais, mesmo que ele tenha feito algo parecido com a sopa primordial lá do lago aquecido, essa mistura toda, ela teria como resultado algo venenoso. Agora me explica como é que surge vida de algo venenoso. Não é um pouco contraditório? É muito contraditório. E mais, alguns anos atrás, os cientistas da NASA, eles, em experimentos com evidências, eles chegaram à conclusão de que, lá no começo, na atmosfera primitiva, tinha sim oxigênio. Lembra que o Haroldo falou que não tinha oxigênio? Pois é, a NASA, ela confirmou que tinha, derrubando mais ainda essas teorias. Aí você pode se perguntar, e se Miller estiver certo com esse experimento? E isso só confirma ainda mais que por trás do experimento tem uma mente inteligente. Só comprova ainda mais. Então, gente, o que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas elas se deixam levar por isso, pelos livros de biologia que ensinam isso e dão como verdade, pelos professores também dessa área que ensinam isso, ensinam os seus filhos e dão isso como verdade. Então, gente, a conclusão que nós chegamos é que quanto mais eles mexem, mais eles cavam, mais eles comprovam por meio da ciência a existência do nosso Criador. E quanto mais nós estudamos, mais nós chegamos justamente a essa conclusão, de que o ser humano, ou qualquer organismo vivo, não é tão simples assim. Muito menos seria simples de comprovar, de explicar sobre a origem da vida, segundo a evolução, principalmente. E eu trouxe agora para você um pouco mais, vai sair uma fumacinha aí, de informações a respeito da complexidade da vida, para você entender melhor e ver o parâmetro que eles dão de geração espontânea sendo muito mais impossível do que o impossível. Porque tem que ter uma mente inteligente por trás para formar um ser vivo, seja ele uma planta, seja ele um ser humano. Eu vou ver com você algumas características da matéria viva, ou seja, para que um organismo vivo, né, sendo planta ou sendo animal, ou sendo pessoas, tem que ter, no mínimo, essas 3 capacidades que eu vou dizer agora para você, para ser considerado, então, um ser vivo. Anote aí a primeira. Capacidade de processar energia. Capacidade de processar energia. Mesmo que também metabolizar. E o que é ser capaz de processar energia? Muito simples. Quando nós comemos alguma coisa, esse alimento, ele vai ser processado dentro da gente, vai ser digerido. E como é que isso vai acontecer? Primeiro, a gente tem que ter energia, como a gente tem para andar, a gente também tem que ter energia
né, no nosso corpo armazenada para processar esse alimento. E depois que ele é processado, o que aconteceu? Em que ele se transformou? Ele se transformou em nutrientes, em vitaminas, né, em bolo fecal, e ele também se transformou em energia. São as calorias que nós ingerimos, depois de processado, vira então energia. Então, o organismo vivo tem que ter capacidade de processar energia. Segunda característica, armazenar informações. Todo e qualquer organismo vivo tem que ter essa capacidade de armazenar informações. E o que é isso? Eu acho que você já ouviu falar que nós, né, temos a capacidade de substituir células, de nos renovar. O nosso organismo, os nossos órgãos, na verdade, como a pele, que é o maior órgão do corpo humano, ele, a cada 28 dias, para os mais novos, ele é substituído. Para os mais antigos, mais velhos, digamos assim, 40 dias. E como é que isso acontece? Isso acontece porque a célula da pele, ela tem a informação genética lá no núcleo dela de como ela é. E ela então se replica. Ela faz isso a vida inteira, inúmeras vezes. Terceira capacidade, a capacidade de reproduzir-se. Capacidade de reproduzir-se. E o que é essa capacidade? Muito lógica, muito óbvia. Para que qualquer espécie permaneça, exista, né, perpetue, ela tem que ter a capacidade de gerar filhotes ou de gerar organismos similares a ela, que são iguais àquela espécie. Então, essas três capacidades são capacidades importantes. E aí você pode ficar imaginando como que algo que não tinha vida, como o Edivaldo falou, elementos químicos se juntaram, tornaram de alguma forma um órgão vivo, um organismo vivo, e depois de tudo isso, chegou com a gente aqui, como ele falou, com essas três funções que são básicas. Existem muitas outras. Darwin pensava, isso é uma informação interessante, né? Porque nós estamos falando aí de 1859, né? Darwin pensava, na época dele, tanto ele como os cientistas, né, que trabalhavam ali com ele, que a célula, né, que é a menor parte ali do nosso corpo, e nós somos formados de, em média, 39 bilhões de células. Eles pensavam que a célula era uma coisa muito simples, muito rudimentar. Um deles dizia que a célula, ela era, na verdade, glóbulos homogêneos de plasma. É um negócio que eu acho que não tem nenhuma definição, alguma coisa meio gelatinosa. Mas sabe qual é a questão? Que depois de Darwin, né, o tempo foi passando e a tecnologia melhorando, e os microscópios que existem hoje, né, e que já mostravam aí alguns anos atrás, que a célula, na verdade, é muito complexa. Então, uma célula, das suas 39 bilhões de células que você tem, né, ela já é um organismo único, celular, muito complexo. E eu trouxe aqui para você um videozinho para você ver algumas funções da célula. Pode apagar a luz e colocar, por favor. Uma célula é dividida em membrana plasmática,
Calma, não vai cair na prova. Por favor, hein? Senão eu não vou ver ninguém aqui no domingo que vem. É para você ver a complexidade. Para você entender como que isso vai ser tudo produzido por mero acaso. Como é que isso ia acontecer por mero acaso? Mas eu tenho aqui um outro slide, pode colocar, que nós podemos comparar a célula a uma cidade. Olha só, a célula com uma cidade. As proteínas são os trabalhadores da cidade. A estação de força da cidade seriam as mitocôndrias da célula. As estradas, as fibras de actina e os microtúbulos. Os caminhões, a cinesina e a dineína. As fábricas, os ribossomos. A biblioteca, aquelas informações que eu falei, seria como o genoma, o código genético que tem lá no núcleo de todas as células. A reciclagem, o lisossomo. A polícia, os chaperones. E o correio, o complexo de Golgi. Só para você ter uma ideia da complexidade. Os evolucionistas, então, a gente vai falar do mesmo jeito, né? Eles insistem numa evolução de um organismo simples e rudimentar há bilhões de anos atrás, que evoluiu através de eras e chegou até nós. Só que já fizeram também estudos diminuindo essa complexidade da célula, fazendo ela ser um pouco mais simples lá atrás. Mesmo assim, eles chegaram à conclusão que ela nunca conseguiria, para fazer as funções vitais, ser tão simples assim. O agnóstico popular Fred Hoyle propôs que a probabilidade de uma vida ter surgido de forma espontânea seria de uma chance em 1,040 milhões. Aí ele ilustrou que essa probabilidade seria comparada a um furacão que passaria por dentro de uma sucata, um ferro velho, e ele ia ficar rodando ali, puxando um monte de peças, de coisas velhas, e quando o furacão passasse do ferro velho e parasse no meio da estrada, iria cair um Boeing 747 todo montado, pronto para funcionar. Não é eu que estou dizendo isso, é um estudioso. Não é que é impossível a geração espontânea? Tem algo ainda mais improvável. Alguns cientistas de várias disciplinas se juntaram e eles criaram, ou eles deram um nome chamado padrão de impossibilidade. Segundo eles, esse padrão seria 10, base 10 elevado a 50. E nem adianta você ficar se preocupando em pensar o que é isso. Que seria 1 a cada 100 bilhões, 5 vezes. Bilhões. Ou seja, é tanto zero que nem você precisa se preocupar em imaginar. E eles chamaram, sim, isso de padrão de impossibilidade. Que seria, então, para provar que a vida não tinha como ser surgido de algo não vivo. Como Edivaldo falou aqui, que é a abiogênese. O não vivo que se transformou em vivo e foi embora evoluindo. Francis Crick, prêmio Nobel, afirmou: a origem da vida parece ser quase um milagre. Tantas seriam as condições para que fossem satisfeitas para tornar isso uma realidade. E ele só errou aqui em uma palavra, que ele falou quase um milagre, porque sim, foi um milagre divino. O bioquímico da Universidade de Harvard e recebedor do prêmio Nobel, George Wald, esclareceu perfeitamente toda essa situação quando ele declarou o seguinte: é necessário apenas contemplar a magnitude dessa tarefa, a tarefa de admitir que a geração espontânea, na verdade, de um organismo vivo é impossível. Olha o que ele fala depois. No entanto,
aqui estamos. Como resultado, eu creio em geração espontânea. Ele mesmo crê em geração espontânea. Ou seja, ele está por fé, né? E é preciso muita fé justamente para acreditar nessa teoria. Mas vamos de revisão. Vamos lá para a nossa revisão. E você vai manter aquele trio anterior que você havia formado, tá? Fique de pé. Pegue o seu material de anotação, seu caderno, caneta, lápis. Mantenha o seu trio, tá bom? Como vai funcionar? Vou explicar. Ah, foi tu que já me coisou, né? Tá. Ó, vamos lá. Nós vamos aqui lançar algumas perguntas da nossa revisão. E você precisa manter aquela pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, tá bom? Aí, a sequência da nossa dinâmica de revisão vai ser assim. Vamos lançar aqui a pergunta. Pergunta para a pessoa 1. Pessoa 1 responde. Se acertou, mantém aí. Errou também, coloca aí se acertou, se errou. A próxima pergunta, pessoa 2. Responde aí se acertou ou não. E terceira pessoa também responde a pergunta, tá bom? Chegou a terceira pessoa, a gente faz outra rodada e assim sucessivamente. Conseguiram entender? Vamos lá então, vamos lançar as perguntas. A primeira pergunta vai ser para a pessoa 1. A França vai ler agora, a pessoa 1 vai responder. Atenção. Vamos lá. Na teoria da recriação, a destruição dos céus e terra original deu-se devido, letra A, ao dilúvio enviado por Deus. Letra B, à queda de um meteoro. Ou letra C, à rebelião e queda de Satanás e os anjos que seguiram. Pessoa 1, você responde aí. Repetir a pergunta? Repete a pergunta. Repetir? Na teoria da recriação, tá? Recriação. A destruição dos céus e terra original deu-se devido. Letra A, ao dilúvio enviado por Deus. Letra B, à queda de um meteoro. Ou letra C, à rebelião e queda de Satanás e os anjos que o seguiram. Já coloca a sua resposta aí. Vamos lá, a resposta correta, França, qual é? Letra C. Acertaram? A letra C. Se você acertou, coloque aí a setinha de correto. Vamos para a próxima pergunta. Pessoa 2. Para a pessoa 2. Já? Verdadeiro ou falso? Na teoria do ponto de vista literal, acredita-se que a Terra tem milhões ou bilhões de anos. Verdadeiro ou falso? Pessoa 2. Pessoa 2, você responde no seu caderno, tá? Verdadeiro ou falso? Bem rápido. Já? Já? Vamos lá para a resposta. Falso. Literal já está dizendo 24 horas, né? Literal, de acordo com como está na Bíblia, literalmente. Agora a próxima pergunta. Pessoa 3. Qual o ponto de vista sobre a criação mais aceito pelo mundo teológico? Letra A, dias igual eras. Letra B, dias separados por eras. Letra C, recriação. Letra D, ponto de vista literal. E agora? Pessoa 3, responde rapidinho. A, B, C. Essa aqui tem a D, excepcionalmente. A, B, C ou D? Vamos lá para a resposta. Resposta. D, ponto de vista literal. Letra D. Letra D, gente. Ponto de vista literal. Vá marcando aí. Próxima pergunta. Pessoa 2. Pessoa 2, a próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? Os dias da teoria da recriação foram de 24 horas. Ok? Respondeu aí, pessoa? Verdadeiro ou falso? Já? Qual é a pessoa agora? É a 2. Pessoa 2. Respondeu, vamos para a resposta. Verdadeiro. Verdadeiro, gente. Verdadeiro, por favor. Agora a próxima pergunta. Pessoa 3, tá? Pessoa 3. Já? Na teoria do ponto de vista literal, os dias da criação de Gênesis 1 foram: letra A, literalmente de 24 horas.
B, iguais a era. Letra C, separados por era. A, B ou C? Marque aí. Já pensou? Vamos lá para a nossa resposta. Letra A, 24 horas. Próxima pergunta, Franci. Pessoa 1, hein, gente? Pessoa 1, verdadeiro ou falso? Tanto a teoria da evolução como a Bíblia afirmam a existência de um homem pré-histórico, que ainda teve que passar por um processo evolutivo. Falso, verdadeiro ou falso? Ei, todo mundo respondeu, todo mundo acertou essa, né? Qual é a resposta, Franci? Falso. Falso, muito bem. Pessoa 3 agora, tá? Atenção, pessoa 3. Marque a errada, hein, gente? É a errada, tá? Como eram as pessoas nas primeiras gerações após Adão? Letra A. Tinham capacidade de transformar materiais da natureza em ferramentas. Letra B. Apresentavam dons artísticos, como música, e produziam instrumentos musicais. Letra C. Se comunicavam apenas por meio de sinais. A, B ou C? C, tá certo? Qual a resposta, Franci? C. Letra C. Pessoa 1, vamos lá. Pode falar, né? Já a pessoa 1. Verdadeiro ou falso? As maiores diferenças entre nós e os macacos e os outros animais são as funções ligadas à nossa consciência, tais como escolhas racionais, noção de tempo, consciência da existência de Deus e da nossa própria existência. Verdadeiro ou falso? Coloque aí, verdadeiro. pessoa 1, né? Essa é a pessoa 1. Pessoa 1. Vamos lá para a resposta, Franci. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Agora, essa pergunta, ela é a última para fechar essa terceira rodada, tá bom? A última pergunta da nossa revisão. Pessoa 2, tá? Darwin propôs uma teoria na qual acreditava ter sido a origem da vida. E essa teoria é conhecida por teoria da recriação ou lagoa aquecida. Letra A. Letra B, teoria da lagoa aquecida ou sopa primordial. Letra C, teoria da lagoa aquecida ou ponto de vista literal. A, B ou C? Qual a resposta? Vamos ver. Franci, resposta. Letra B. Letra B. E agora, eu espero, gente, que todos vocês, tanto pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, tenham acertado todas as questões. Isso é muito importante para a nossa revisão. Gente, até a próxima aula. Que Deus os abençoe.